Senhor Presidente, boa tarde. Senhor Secretário de Estado, Tiago Antunes, boa tarde. Saudar todos os deputados aqui presentes. Senhor Secretário de Estado, hoje mesmo conhecemos a notícia que diz que o Parlamento Europeu votou esta terça-feira e aprovou a medida que, de acordo com o Conselho, que irá proibir a venda e a circulação, a venda de automóveis a diesel e a gasolina a partir de 2035. Considera Vossa Excelência, ou não, que isto terá um impacto imediato na indústria, nomeadamente na Auto-Europa, e que a Auto-Europa pode estar em perigo até 2035, sabendo nós que na Península de Setúbal a responsabilidade que esta empresa tem, o impacto que tem de 2% sobre o PIB nacional e emprega direta e indiretamente 6.000 trabalhadores. Sr. Secretário de Estado, uma questão falou durante a sua primeira intervenção da inquestionável competência, reconhecimento internacional e confiança até que o Estado português, pelas suas palavras, tem no Tribunal Penal Internacional. Não temos a menor dúvida disso. Considera Vossa Excelência que em relação aos crimes da Ucrânia e a outros que o Tribunal Penal Internacional é completamente inquestionável? Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, considerando pelas suas palavras que considera inquestionável o Tribunal Penal Internacional, gostava de lhe deixar uma pergunta. Como é que o Partido Socialista e o Governo interpreta o facto de a nossa associação ao Tribunal Penal Internacional, que consagra nas penas e nas sanções que pode aplicar a prisão perpétua, e no nosso país o Partido Socialista continua a negar essa evidência que é uma necessidade e que já falámos diversas vezes e nos dias de hoje ainda mais. Como é que existe esta diferença de opinião em relação àquilo que o Tribunal Penal Internacional pode aplicar e aquilo que na nossa casa podemos de facto aplicar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica clarificado. Lá fora temos uma posição, internamente temos outra. Sr. Secretário de Estado, em relação às interligações. Andámos aqui durante alguns meses a fazer um anúncio tremendo em relação às interligações, em relação ao traçado do pipeline até Espanha. Estava tudo definido, eram 370 milhões, depois 380 milhões, depois afinal não se sabia bem o traçado, depois afinal por cada quilómetro que desvia o traçado eram mais 2 milhões. Disse o Sr. Secretário de Estado que, obviamente, é um projeto a longo prazo. Eu gostava de saber se, neste momento, já é concreto o valor e o custo e se já existe um traçado final que tenha sido apresentado à União Europeia. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, percebemos que o traçado certamente não será o final. O próprio Sr. Ministro Duarte Cordeiro não sabia ainda o traçado e admite que possa ter derivações. Em relação ao que apresentamos lá fora, Sr. Secretário de Estado, na última sessão do plenário de 2022, este Parlamento aprovou um projeto de lei do Governo que não cumpria os requisitos legais e, nomeadamente, viola a lei e o princípio da separação de poderes e da autonomia do poder local, ao não ter feito uma audição à Associação Nacional de Municípios e ao não ter feito uma associação à ANAFRE. Tudo isto foi feito numa lógica de, no mesmo dia, aprovarmos a proposta na generalidade, baixar à Comissão para ir à especialidade e, no mesmo dia, voltar a plenário para a votação final global. Isto tudo com um princípio porque o Governo tinha atrasado todo o processo e colocava em causa as nomenclaturas de unidades territoriais e a definição de diversos apoios por parte do Eurostat, e nomeadamente da nomenclação de unidade territorial. Considera Vossa Excelência que depois de termos entregue este processo de forma atabalhoada, que não cumpriu aquilo que a lei prevê, nomeadamente uma violação clara à Lei 73 das autarquias locais, que poderemos ter um problema nestas que foi as criações das NUTS, nomeadamente de NUTS da Península de Setúbal? Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Esperemos que, creio que estamos todos de acordo, que é uma lei fundamental e que, obviamente, a Península de Setúbal não podia continuar prejudicada, com toda esta situação que foi um reordenamento, uma reorganização administrativa do território com a nova redefinição da SCIM, para poder ter as candidaturas a tempo de Eurostat. Esperemos que não aconteça nenhum problema, porque se acontecer algum problema, os responsáveis estão claramente identificados. Sr. Secretário de Estado, há poucos dias, numa audição com o Sr. Secretário de Estado da Modernização, o mesmo disse que estamos a caminhar para um cartão de cidadão novo, que é um objetivo do Governo,
ainda para ser implementado em 2023, que esse novo cartão de cidadão terá algumas medidas concretas na área da segurança, terá também a novidade do contactless, mas diz mais, diz o Sr. Secretário de Estado da Modernização, que passaremos a ter uma série de informação essa que será, por princípio, cruzada com os outros Estados da União Europeia. Em que contexto e que dados é que vão ser cruzados, partindo do princípio que temos uma lei muito clara da RGPD, e que dados é que vão ser cruzados com outros Estados e outras nações? Sr. Presidente, obviamente reconheço que é competência da Primeira Comissão, mas sendo um assunto que será tratado certamente pelos Estados na União Europeia, acredito que o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de se expressar sobre o facto. Sr. Secretário de Estado, Espanha reabriu nos últimos meses algumas centrais de carvão, dada a dificuldade que tem de abastecimento e a forma como toda a Europa, obviamente, tem sido assolada pelas consequências da guerra na Ucrânia. Sendo o Governo espanhol muito próximo do Governo português e tendo assistido nas últimas semanas, inclusive, a diversos elogios de parte a parte na imprensa, quer espanhola, quer portuguesa, como é que interpreta este retrocesso por parte de Espanha naquilo que é um objetivo claro de nos livrarmos, e peço desculpa à expressão, do carvão? Presidente, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Duas últimas perguntas. Em relação ao PRR, considera ou não, eu sei que o posicionamento do Governo tem sido muito na lógica de, se não tivéssemos a cumprir as metas, não estávamos a receber as tranches, mas aquilo que se sente de impacto direto e aquilo que nos é facultado, olhando para as taxas de execução, vamos lhe chamar assim, é que estamos muito atrasados na execução e na aplicabilidade do PRR. Considera esta afirmação verdadeira ou falsa? Vou deixar a questão assim. Depois, considerei curioso, Vossa Excelência disse aqui hoje que poderíamos aproveitar a excelente relação que temos com o Brasil para poder trabalhar o mercado Mercosul. Eu gostaria, da forma como foi colocada a sua afirmação, dá-me a entender que essa relação com o Brasil é recente. Eu gostaria de saber se, depois de ter estado, quer o Sr. Presidente da República, ainda durante a anterior presidência no Brasil, assim como o Sr. Primeiro-Ministro, se existiu alguma mudança radical de comportamento do Estado português para com o Estado brasileiro, depois das eleições, que nos são alheias e as quais não temos nada a ver com elas.